Olá! Continuando aí a nossa sequência de 5 vídeos, esse é o segundo. Nós vamos falar sobre o Decreto 12.686, de 20 de outubro de 2025, capítulo 2º da organização do AEE, agora seção 2. Nós vamos falar da seção 2, que trata do estudo de caso. Então, o artigo 11. O estudo de caso constitui uma metodologia de produção, sistematização e registro de informações e estratégias relativas ao AEE e configura-se etapa inicial necessária para a identificação de estudantes público-alvo da educação especial. Então, a gente está falando aqui, né, do decreto que institui a Política Nacional de Educação Especial Inclusiva. Então, aqui no capítulo 2º, na seção 2 do estudo de caso, no artigo 11, ele diz que o estudo de caso é uma metodologia de produção, quer dizer, vai produzir alguma coisa. Sistematização, quer dizer, ela vai organizar alguma coisa. E registro, essa palavra é importante. Então, vai ficar registrado, né? Informações relativas ao atendimento educacional especializado. E o estudo de caso é a etapa inicial para a identificação do estudante público-alvo da educação especial. Então, no vídeo anterior, a gente viu quem é esse público-alvo. São os estudantes com deficiência, com transtorno do espectro autista, com altas habilidades ou superdotação, tá? Então, o estudo de caso, vamos dizer, é o pontapé inicial aí para esse atendimento a esses estudantes. No parágrafo 1º, o estudo de caso é composto pelas seguintes etapas. Aí ele vai falar de 4 etapas, tá? Então, a composição aí do estudo de caso. A primeira, identificação inicial das demandas individuais e barreiras. Então, a gente precisa identificar quais são as demandas, ou seja, o que esse estudante precisa, tá? A demanda seria isso. E quais as barreiras, aquilo que está impedindo, fazendo com que ele não consiga, ou que ele tenha dificuldades aí para conseguir, tá? Segundo, análise das barreiras e do contexto escolar. Então, no contexto escolar aqui, no ambiente escolar, quais são as barreiras que estão impedindo, tá? Que estão dificultando aí, vamos dizer, a aprendizagem, a participação desse estudante. Então, no estudo de caso tem que estar pensado, né? Precisa se pensar quais são as barreiras desse ambiente escolar aqui, quer dizer, nessa escola, aí é bem individualizado também, né? No ambiente escolar que a gente está falando. Então, de acordo com os recursos que essa escola tem, né? O que está dificultando, o que é considerado barreira para esse estudante. Terceiro, identificação das potencialidades e das demandas de apoio do estudante. Então, aqui agora a gente vai olhar o estudante. Quais são os potenciais dele? O que ele é capaz, né? Quais são as habilidades dele? A gente vai ter que olhar isso, né? E dentro dessas habilidades que ele tem, quais que ele precisa de apoio, de suporte? E que tipo de suporte que ele precisa? Tá? Então, no estudo de caso, precisa se identificar isso, precisa se escrever. Lembra que é um instrumento de registro? Então, eu conhecendo o estudante, né, vendo quais as suas habilidades, né, as suas potencialidades, mesmo assim, quais as suas demandas, o que ele precisa, quais os suportes que ele vai precisar. Então, eu preciso ali escrever nesse estudo de caso. Quarto, definição de estratégias e recursos de acessibilidade para a eliminação das barreiras. Então, no estudo de caso,
precisa escrever, né? Quais as estratégias pedagógicas, quais os recursos que nós vamos utilizar, os materiais que vão ser necessários, né? A metodologia empregada para que ele tenha acesso à aprendizagem e elimine as barreiras, para que ele de fato aprenda, né? Parágrafo 2º. O resultado do estudo de caso fundamentará o plano de atendimento educacional especializado, PAEE, tá? Então, a gente tem essa sigla que significa Plano de Atendimento Educacional Especializado. E também vai fundamentar o Plano Educacional Individualizado, o PEI, tá? Então, aqui, a base, eu falo, o pontapé inicial, né, é o estudo de caso. O estudo de caso, ele vai ser a base que a gente precisa para fazer os outros 2 planos, que é o Plano de Atendimento Educacional Especializado, PAE, e o PEI, que é o Plano Educacional Individualizado para o estudante. Então, eu preciso conhecer minimamente esse estudante, verificar quais são as suas potencialidades, né? O que ele precisa de suporte, qual tipo de suporte que ele precisa, o que nesse ambiente aqui educacional está proporcionando aí dificuldade, está embarreirando, né? Está colocando barreira para que ele não aprenda, né? E eu preciso desse estudo de caso justamente para pavimentar ali, para que eu possa elaborar os 2 planos que eu preciso. Aí, quando eu falo eu, gente, isso é a escola, tá? Eu até estou usando, individualizando. Nesse caso, é a escola, a equipe escolar, tá? Então, a equipe escolar precisa fazer um estudo de caso, né? Para verificar todas essas questões e fundamentar bem o PAEE e o PEI. Parágrafo 3º. O envolvimento do estudante e dos familiares responsáveis pelo cuidado cotidiano deverá ser garantido ao longo de todo o estudo de caso, tanto para contribuições ao histórico de estratégias já desenvolvidas e às atuais necessidades do estudante, quanto ao acompanhamento e apoio à implementação do plano. Então, esse decreto ele está chamando muita atenção dessa questão. Quando eu falo a equipe pedagógica vai realizar o estudo de caso, ok. Só que aqui no parágrafo 3º do artigo 11, ele está falando o envolvimento do estudante e dos familiares também, tá? Então, não é só a equipe pedagógica responsável por esse estudo de caso. A gente precisa ouvir, né, a família e o estudante, os responsáveis, né, pelo estudante, porque a gente precisa saber como é essa vida dele atualmente, esse cotidiano, né? A gente precisa dessas informações. Elas são contribuições importantíssimas aí para o estudo de caso. Então, a gente não pode esquecer de pedir a colaboração, de solicitar a colaboração do estudante, se for possível, né, se ele conseguir participar, mas da família, dos cuidadores, dos responsáveis por esse estudante, porque essas informações, elas são importantes, sim, para a gente poder elaborar um estudo de caso condizente com a situação atual do estudante. Parágrafo 4º. Para a realização do estudo de caso, quando necessário, será estabelecido diálogo com profissionais que compõem a rede de proteção social, como os da saúde, da assistência social e dos órgãos de proteção à criança e adolescentes. Então, quando necessário. Então, a legislação também ela abre essa possibilidade. Por quê, gente? Porque esses
essa rede de proteção social, ela está observando ali, né, também as necessidades e os direitos dessas crianças e desses adolescentes, né, quando a gente está falando de crianças e adolescentes, tá? Então, a gente pode contar também com essa participação. E também, gente, com a participação de outros profissionais, né, que atendam esse estudante, tá? Então, a gente precisa verificar aí se esse estudante do estudo de caso, ele tem outros profissionais também que o conhecem, que o atendam, né? Que realmente acompanham aí esse estudante. Parágrafo 5º. Os recursos de acessibilidade na educação serão considerados e planejados com vistas a assegurar ao estudante condições de acesso ao currículo, participação nas atividades escolares, desenvolvimento da aprendizagem, abrangendo tecnologias, serviços, estratégias e adaptações que eliminem barreiras nos materiais, nos ambientes, no transporte, nos mobiliários, nos equipamentos, nos sistemas de comunicação e informação e nas demais dimensões da vida escolar. Então, é um parágrafo grande, mas a gente vai aqui pensar, né? Então, no estudo de caso, vai ter que estar registrado os recursos de acessibilidade. Então, o que é necessário para ele ter acesso ao currículo? Para que ele participe de todas as atividades escolares e para que ele aprenda, tá? Então, a gente tem que pensar nessas três coisas. O que é necessário para que ele tenha acesso ao currículo, né? Para que ele participe de todas as atividades, a gente não pode excluir, ele tem que participar de todas as atividades, né? E ele precisa aprender. Então, o que a gente vai precisar, né? Então, no estudo de caso vai ter que estar indicado, né? Em termos de tecnologias, quais as tecnologias necessárias, né? E tecnologias possíveis, né? Da gente lançar a mão, da gente poder utilizar, né? Quais os serviços tem aqui na escola, tem na rede escolar, onde a gente vai conseguir? Quais as estratégias e adaptações para eliminar as barreiras que impedem ele de aprender, né? Quais os materiais que a gente vai precisar? Quais são os ambientes? Ele vai ficar só na sala de aula? Não. A gente pode proporcionar outros ambientes aqui dentro da escola ou até fora da escola também. Em quais ambientes ele vai poder aprender, né? No transporte, para ele chegar à escola, para ele chegar em casa, né? Nos mobiliários, nos equipamentos que a gente tem, eles vão precisar de adaptações, né? Sistema de comunicação, muito importante. Então, a legislação agora fala, né, que alguns estudantes vão precisar de sistemas de comunicação diferenciados, o que a gente chama de comunicação alternativa aumentativa, né? E de informação em todas as dimensões da vida escolar do estudante. Então, olha só, é uma legislação que faz a gente pensar em tudo que a gente pode usar para que realmente o estudante tenha acesso, ele participe e ele aprenda. Parágrafo 6º. A avaliação biopsicossocial da deficiência poderá ser utilizada como documento subsidiário ao estudo de caso. Então, ele abre também a possibilidade de uma avaliação biopsicossocial, que leva em conta, né, todo o indivíduo, né, toda pessoa. É uma avaliação que leva em consideração não só as questões biológicas, mas as questões sociais, psíquicas, que engloba todo o estudante, tá? Então, a gente precisa pensar também em solicitar aí uma avaliação biopsicossocial para o nosso estudante, para a gente corroborar, para a gente acrescentar aí
no estudo de caso. E, por fim, o parágrafo 7º, a garantia da oferta do AEE ao estudante não será condicionada à exigência de diagnóstico, laudo, relatório ou qualquer outro documento emitido por profissionais de saúde. Isso é muito importante. Então, aquela questão, vamos solicitar um laudo médico para ver se ele tem direito ao AE, não funciona mais, tá? Aqui, no artigo 11, né, no parágrafo 7º, está bem claro que a garantia do atendimento educacional especializado não está condicionada ao laudo médico, ao relatório médico, tá? A escola, verificando a necessidade, ela pode sim fazer o estudo de caso, tá? E ali, no estudo de caso, ela vai definir ali, né? Junto com a família, sempre eu falo, né? A equipe escolar, a equipe pedagógica, a família, o estudante vão definir aí as necessidades, tá? Então, essa foi a nossa segunda parte, né? A sessão que trata do estudo de caso. No próximo vídeo, nós vamos falar da sessão 3, que fala do plano de atendimento educacional especializado.